Caros alunos, eh, essa aqui é a primeira da aula 2, a gente vai falar um pouquinho de fisiologia dos morcegos, né? Mais um pouco, né? E vai ser balanço hídrico e temperatura, né? Aula 3. Bom, eh, os morcegos, né? Eles são mamíferos, né? E eles aí compartilham as características dos mamíferos, né? Então, o metabolismo sangue quente que os morcegos têm, que os mamíferos têm, as aves também, né? Mas ele compra liberdade no espaço e no tempo. Se uma espécie tem capacidade de produzir o calor dentro do corpo, ela pode se alimentar uma eficiência máxima na sombra e à noite também, né? Que é importante para os morcegos, né? Mas um animal de sangue frio tem que fazer o, a dança, né? A dança das cadeiras, né? Tem que ir esquentar o corpo por 20 minutos, se esquentar, depois ir para a sombra e forragear 10 minutos na sombra, depois tem que voltar para a rocha e esquentar o corpo de novo. Eles podem fazer isso à noite também, pelo menos as serpentes elas fazem isso, tanto que elas frequentemente são atropeladas depois do pôr do sol, né? Que né, o asfalto está quente, aí as cobras que estão acordando vão para o asfalto para se esquentar no asfalto quentinho, né? Antes de sair forrageando, né? Então aí elas podem ser atropeladas à noite, né? É um perigo, né? Bom, uma diferença entre esses animais que são homeotérmicos, mantêm a temperatura constante e geram calor dentro do próprio corpo, né? E os poikilotérmicos que não controlam a sua temperatura, né? E porque não geram o calor dentro do corpo, né? Que conforme a temperatura ambiental aumenta, a temperatura do poikilotérmico ele vai aumentando. Enquanto que o do homeotermo já está no ótimo. Então, a 0 graus, o corpo do animal está a 37 graus. A 20 graus está a 37 graus. A 30 graus está a 37 graus. Enquanto que o quilotérmico, ele fica na temperatura que o ambiente está, né? Ele não tem opção. Agora, uma coisa interessante é que o metabolismo do animal homeotérmico, ele diminui conforme a temperatura do corpo é atingida, né? Por quê? Porque ele gasta menos energia para manter a temperatura, porque ele gasta energia. Para 0 graus, ele gasta muita energia, né? Essa é a taxa de metabolismo, né, medida em consumo de oxigênio, né? E os homeotérmos, eles diminuem a temperatura, né? Conforme o tempo vai passando. Agora, os poikilotérmicos, veja, você tem a taxa metabólica dos poikilotérmicos é muito mais baixa do que os dos homeotérmos, né? Então, por isso que você tem dois gráficos, né? Dois Y, né? O Y da esquerda é os poikilotérmicos e o Y da direita, né? 5 vezes maior é dos homeotérmos, tá? Então, observem isso. Mas os poikilotérmos, eles têm um metabolismo baixo, quando está muito frio e ele vai aumentando conforme vai esquentando, né? Então, claro que o máximo do poikilotérmico não chega aos pés do homeotermo, né? Normalmente. Então, os homeotermos, eles gastam energia para manter essa temperatura, né? Então, você tem endotermos e exotérmicos. Endotermo, calor é dentro do corpo, é gerado dentro do corpo. O exotérmico depende do meio ambiente, né? E depois você tem homeotérmicos, que mantém a temperatura constante, e poikilotérmicos, que a temperatura varia ao longo do tempo. Claro que, por exemplo, pode ter animais que são é, exotérmicos e homeotérmicos, né? Porque um animal muito grande, ele meio que consegue controlar a temperatura do corpo, né? Porque demora muito tempo para aquecer, demora muito tempo para esfriar, então se ele usa um pouquinho de sombra e água, né, ele pode manter a temperatura do corpo mais próxima do que um animal pequeno, né? Então existe a homeotermia de massa, de tamanho, né? Ela é uma inércia térmica, né, que permite os animais muito grandes ficarem
sem serem endotermos, ficarem homeotermos. Então, você acredita que talvez os dinossauros e os mamíferos passaram por essa fase, né? Porque os reptilianiformes eram enormes, e de repente eles começam a diminuir. Acho que aí eles adquirem a capacidade de gerar o calor dentro do corpo, eles não precisam mais ser enormes, né? Bom, como que o poikilotérmico funciona, né? O animal de sangue frio, né? Quando o sol está quentinho, mas não quente demais, é, o sangue de um lagarto de 5 quilos é tão quente quanto de um porco de 5 quilos. Mas quando o sol está bloqueado por nuvens e chuva, o metabolismo do lagarto é baixo demais para ele manter a temperatura alta e suas capacidades mentais e físicas é, degradam e pioram e ele entra num torpor sonolento. Se o sol é quente demais, o lagarto não consegue controlar a temperatura para os meios mais comuns, que é suor, e o suor pelo pulmão, né? Que o cachorro faz, né? Como um mamífero ou uma ave consegue. E o cérebro do lagarto esquenta até que ele morre, né? Então, veja, se está muito quente, ele morre. Se está muito frio, ele entra em torpor e pode ser devorado por qualquer animal, né? Ele também vai morrer. A temperatura alta é a temperatura ideal para ele. Temperatura por volta de 37, 40 graus é a temperatura ideal para ele funcionar, né? Bom, agora, como que o endotermia e homeotermia funciona, né? A endotermia gerando calor dentro do corpo e a homeotermia mantendo temperatura constante, né? Se está muito frio, o animal treme o corpo e gera calor e aí mantém a temperatura alta. Se tiver muito se tiver agradável, ele quase não gasta energia, né? E, de novo, ele volta a gastar energia quando está muito quente, pois aí ele gasta energia para manter a temperatura do corpo mais baixa, suando ou fazendo aquele respiração ofegante que a gente também faz, né? Mas o cachorro faz, né? Que ele não depende tanto das glândulas do suor, mas sim depende das glândulas, da capacidade de perder água pelas superfícies respiratórias e quando a água evapora, ela rouba calor do corpo. Então, a produção de calor pode aumentar 2 ou 3 vezes nessas duas condições, né? Isso aí gera essa curva aqui, né? Então, aqui é a primeira curva é a curva da temperatura, né? Então, em temperaturas muito baixas, ele pode entrar em hipotermia e morrer. Em temperaturas muito altas, ele pode entrar em hipertermia e morrer, né? Agora, tem uma vasta zona em que ele consegue lidar, né? O animal de sangue quente. E a melhor zona é a zona termoneutra, né? E se vocês olharem, aqui, da, né, você tem na temperatura, digamos, 0 graus até os 30 graus, você tem uma zona em que você gasta energia para manter o seu metabolismo, né? Aí depois da zona térmica neutra, você quase não gasta energia para manter a sua temperatura estável, né? E aí, aqui é a temperatura do corpo, né? Aí, né, acima da temperatura do corpo, aí a gente tem que gastar energia para manter o corpo esfriado, né? Então, LST em inglês é Lower Critical Temperature, né? Que abaixo desse você tem que gastar energia para manter a temperatura do corpo constante. E o Upper Critical Temperature, o CT, é a temperatura em que um animal de sangue quente tem que gastar energia para manter a temperatura do corpo mais baixa que a do meio ambiente, suando e ofegando, né? Então, a termorregulação em animais pode ser dividida em respostas comportamentais ou fisiológicas aos estímulos externos, né?
as respostas comportamentais mais comuns. Você pode sair do calor e vai para a sombra, né? Então, frequentemente o morcego vai para o subbosque, né? E aí procura, talvez, né, que nesses morcegos que fazem, ficam na vegetação, procura uma área sombreada, úmida, né? Para, né, um dia quente e seco, eles controlarem, né, ensolarado, eles procuram um lugar abrigado, úmido na sombra para reduzir a perda hídrica associada à tentativa de controlar o tamanho do corpo, ou a temperatura do corpo. E veja isso, fazer isso não só é importante no dia a dia, né? Na verdade é no dia a dia, né? Porque ele caça da noite à noite, né? Então a noite à noite para os morcegos e o dia a dia é o momento que eles dormem, né? E os diferentes das plantas, né? Os animais são capazes de sair, opa, tá muito sol aqui, vai embora para outro lugar, né? Para ambientes mais apropriados. E esse lugar mais apropriado, que pode ser uma caverna, ou nesse caso aqui, esses morcegos da vegetação, né? Ó, vocês estão vendo? Tem uma listrazinha nas costas, né? Então talvez seja platirrinos, né? Olha a orelhazinha amarela, né? E os morcegos, em um dia quente, seco e ensolarado, eles então vão procurar a sombra, né? Eles vão procurar a toca, eles vão procurar o oco da árvore, eles vão ficar embaixo da casca da árvore, em algum lugar onde a temperatura é melhor para o, né, e mais agradável para eles, né? Manterem a própria temperatura, eles estão procurando o ótimo, né? Essa zona térmica neutra em que eles vão gastar menos energia. Então, isso aí é conhecido, né? Tem uma palavra latim que diz preferendum. E o preferendo para hibernar, aqui tem os morcegos hibernando, é suma importância. Não vale qualquer caverna. Tem que ser uma caverna em que, né, normalmente o teto da caverna está em cima da entrada, né? Forma uma bolha de uma temperatura mais agradável. Muitos morcegos ajudam a contribuir para manter a temperatura mais estável. Então, mesmo que esteja menos 40 lá fora, a caverna vai estar na média anual, né? Então, pode estar menos 40 lá fora e depois 30 graus no verão, né? E fica variando. E a caverna vai estar por volta de 0 graus a 5 graus dentro da caverna, mas eles só procuram um canto da caverna onde eles ficam e eles fazem uma bolhazinha e eles estão por volta de 8 a 12 graus centígrados, né? Ou seja, eles esquentam o meio ambiente em número suficiente e aí todos eles abaixam a temperatura para 12 graus. Então eles escolhem o preferendum, que também não é qualquer lugar na caverna. É um lugar na caverna onde eles conseguem fazer o preferendum com o próprio corpo. Aí a umidade de todos eles juntos fica adequada, né? Não fica seco demais, não fica frio demais, né? Então, o local da caverna é super importante. Então, se você destrói uma caverna onde os morcegos ficam, talvez não tenha nenhuma no estado inteiro que seja daquele jeito, tá? Bom, uma outra coisa que o morcego pode fazer, ele pode controlar a temperatura do corpo pela postura, né? Então, se ele se fecha e forma uma bolinha, veja, ele está com tanto frio que ele pôs o pezinho para dentro das asas, né? E aí, o que que aconteceu? Ah, ele diminuiu a superfície área volume e aí isso aí ajuda a manter a temperatura do corpo. Agora, quando ele está muito quente, ele se abre todo e enche as asas de sangue, né? Para poder perder a temperatura, né? É mais fácil. É, então, esse arranjo de abrir as asas, inclusive mexer as asas, se o ar está muito parado, é, ele está fazendo processos radiativos e turbulentos. Turbulentos é de fazer o vento andar sobre a superfície da pele. Quando o morcego minimiza a área, ele esconde a boca, o focinho e as orelhas, postas dentro da pelagem, e com a ideia de diminuir a perda de calor, né? Bom, uma outra maneira que você pode mudar a temperatura do corpo é se você está muito quente, lembre que o ar, normalmente, durante o dia, fica mais quente do que a água. E o contrário também acontece, então por isso que a gente vai na praia se refrescar, né? E também o contrário também acontece. De noite, quando está muito frio, os índios entram no rio, pra, porque a temperatura do rio vai estar mais quente do que do lado de fora, né? E os morcegos, eles, dependendo do calor e tudo, né? Eles podem beber água, né? De que a água pode estar mais
fria, gelada, do que a temperatura ambiente. E aí, quando você faz ingestão de água fresca, numa noite muito quente, você ajuda esquentando a água, você diminui um pouco a temperatura do seu corpo, tá? Urinando a água quentinha, você está perdendo calor, você está botando água para dentro numa temperatura menor e jogando água para fora numa temperatura de 37 graus, né? Agora, você também pode fazer construção de abrigos, né? Então, vários animais constroem abrigos especiais, né? Como esses morceguinhos, né? Várias espécies, de manura, outras fazem barraquinhas, né? E Ectoplasma é o mais famoso, porque ele é branco. E, na verdade, na natureza, isso aí funciona para transformar eles em verdes, né? Porque aqui o fotógrafo usou flash, aí eles ficaram brancos como eles são, né? Mas quando você usa a própria luz da natureza, o branco fica verde, né? Porque ele reflete o verde que está atravessando a folha das árvores. E aí essa barraquinha não é, quer dizer, podia ser natural, muitos morcegos usam abrigos naturais, né? Mas aqui, veja, eles usaram os dentinhos e morderam a folha para ela ficar mais fechadinha. Então, essa aí é uma barraca, eles construíram a barraca. Então, esse aqui ocorre na América Central, que peninha que não tem por aqui, né? Porque eles são muito bonitinhos, né? Bom, comportamento em frio. Por exemplo, os morcegos Pteropodidae, eles urinam nas asas no dia quente e abanam para esfriar sem suar. Então eles têm que fazer xixi, né? Eles aproveitam e fazem xixi na própria asa e depois abanam a asa. Aí a água, quando ela evapora, ela rouba calor do corpo, né? Só que eles não precisaram suar, né? Claro, tem a fisiologia, né? E vários mecanismos, né? Não vou. Isso aqui, no fundo, não é uma aula de fisiologia. Só estou pegando o que vocês aprenderam de fisiologia animal e trazendo para os morcegos, né? Então, vários morcegos controlam o fluxo do sangue para as asas, né? Então, tem aqueles seios, aquelas né, válvulas que podem fechar, né? Então, isso auxilia a perda do calor ou ajuda a aumentar mesmo, né? Então, os morcegos podem tremer para aumentar a temperatura, usar o torpor e hibernação para superar o frio, quer dizer, esse é outro mecanismo também, né? Mas a própria asa, ela, pelo fato de que você controla o fluxo de sangue nela, ela pode ser usada para perder calor de uma forma radiativa, né? Ou se ele está com frio, ele pode ir para onde tem sol, e aí enche de sangue, não é para perder calor, mas para adquirir calor, né? E quando está muito frio, eles podem contrair, né? O sangue das asas para não, né, é, para não perder tanto calor, né? Então, as superfícies grandes vão perder muita água e muita temperatura pelas asas, mas eles podem controlar essa perda, né? E aqui a gente tem uma tabela de vasoconstrição, né? E aqui é a pressão, né? Então, a pressão no homem, ela pode mudar de 120 para 30, né? Ou seja, uma mudança bem abrupta nos vasos periféricos. No porco, vai de 100 a 60. O homem consegue fazer mais vasoconstrição do que o porco, né? A ovelha também, né? 90 a 30, né? Ah, o mínimo da ovelha é parecido com o do homem, mas o máximo não, não chega nem ao do porco, né? Eles têm a capacidade de você controlar o fluxo de sangue para a pele, por exemplo, e quando você aumenta a pressão, vai mais menos, porque os vasos se contraíram e é mais difícil o sangue passar. Bom, então qual que é o ciclo, né? Aqui a gente tem capacidade de sentir a temperatura da superfície da pele e a gente tem capacidade de sentir a temperatura do meio do corpo, né? Então, esses dois vão lá para o hipotálamo. O hipotálamo é onde resolve todas essas coisas, a região preótica, né? E aí, quando você tem estímulo, pode ser dos dois, né, lados, né? Ou você sente que está frio, né, pela superfície da pele, ou você sente a temperatura do seu corpo cair mesmo, né? Quando o frio está pior, né? Aí você tem nervos que estimulam mudança de comportamento, né? Então você fala, nossa, que frio, você faz assim, isso é uma resposta do hipotálamo, né? É, você está diminuindo a superfície área-volume para perder menos calor, né? Você fala, nossa, vou botar um casaco. Isso aí, o morcego vai falar, oh, vou levantar os meus pelos, né? Então, o ar é um isolante térmico poderoso, né? Então, se você levanta os seus pelos, você aumenta a camada de ar parada em volta do seu corpo, né? Aí você, depois o ar que anda, ele rouba calor, né? O vento. Mas o ar parado, ele isola o corpo.
do calor, né? E aí você, então, seria os pelos, né? Você pode virar e falar, nossa, eu vou ficar perto de alguma coisa quente, uma pedra quente, eu vou ficar no sol, né? É, e você pode sair, nossa, tá um vento aqui, vou ficar mais, como morcego também, né? Ficar num lugar com menos vento, por exemplo, uma caverna, né? E tem as mudanças fisiológicas, né? As mudanças fisiológicas, você é, faz vasoconstrição, você faz piloereção, né? Você levanta os pelos, né? Você treme, né? Você aumenta o metabolismo, né? Das mitocôndrias, né? E uma coisa que também acontece em bebês e ursos, né? Que tem uma gordura marrom, né? A gordura marrom, ela é uma gordura especializada em gerar calor. Ela queima a gordura, né? E para gerar bastante calor. Então, a gordura é marrom porque ela está cheia de mitocôndrias, né? Então, ela queima rapidamente muitas calorias e gera calor, né? Aí você reduz a perda de calor, né? Enquanto que quando a temperatura está alta, o hipotálamo, né, por nervos aferentes, ah, ele ativa, né, um, os nervos eferentes, né, que aumenta a, a perda de calor e ao mesmo tempo inibe aquelas reações que a gente estava tendo para conservar o calor, né? Então, na verdade, os nervos eferentes levam estímulos para aumentar a produção de calor e estímulos para diminuir o comportamento que, que faz perda de calor e vice-versa, né? Então, quando o seu hipotálamo, né, é, é ativado, você inibe o comportamento que, né, produz calor e você tenta perder o calor. Então, você se abre, né? Você fala, nossa, que calor, e tira o casaco, né? Você sai, nossa, aqui está muito quente no sol, deixa eu ficar na sombra, né? Você faz a vasodilatação, né? E você começa a suar para você o sangue ir para a superfície da pele e aí transferir calor para o suor que vai evaporar, né? E é isso, né? Então, temperatura baixa, os vasos constroem para você conservar calor, é, as glândulas, é, as glândulas sudoríparas são inibidas, né? Você tem essas contrações involuntárias dos músculos, que é para gerar calor, né? E o calor é mantido, né? E você volta para a temperatura normal. E quando a temperatura do corpo aumenta, os vasos dilatam, é, as, é, as glândulas sudoríparas secretam fluido, e essa combinação faz com que o calor saia do corpo, vai para a superfície da pele, e esse calor é usado para evaporar a água da superfície da pele. E quando o fluido evapora, o calor é perdido pelo corpo. E aí, o calor é pedido para o meio ambiente, você mantém essa temperatura constante. Então, veja que poderoso esse sistema dos morcegos, né? Cara, como os morcegos são largos com as asas e o Batman é estreito, eu consegui botar o Batman aí no meio desse ciclo aí para vocês entenderem, né? Bom, tem algumas coisas que são fisiológicas e de comportamento, né? Isso é o fato de que os animais eles podem, para lidar com temperaturas quentes ou frias, eles podem entrar em torpor, né? É um estado de metabolismo baixo, que é usado tanto quando está quente quanto está frio, e conserva energia, né? E eles podem ter hibernação, que é de longo prazo, permite sobreviver temperaturas frias, com quantidades de energia limitadas, né? A temperatura do corpo declina, né? Para permitir você, ao invés de você manter uma temperatura tão grande, você diminui a temperatura do seu corpo, aí você deixa de perder tanto calor, né? E estivação, né? Não tem nada a ver com estivador, tá? Na verdade, estivação é o torpor do verão, né? E que permite os animais e os peixes, né? Um exemplo grande é o peixe-boi, né? Não peixe-boi, não, peixe pulmonado, né?
Ele pode sobreviver longos períodos de alta temperatura quando a água está baixa, né? Agora, os morcegos, eles entram em torpor, eles entram em hibernação, né? Então, torpor é um estado fisiológico em que a atividade é baixa e o metabolismo diminui. Hibernação é um torpor de longa duração, em, é uma reação à falta de comida e ao frio, né? A diferença entre os dois é que a hibernação é bem severa, né? O animal parece estar morto. Enquanto que o torpor, o animal acorda, anda por aí, faz xixi, tudo, né? Com um certo grau de frequência. Então, o urso, na verdade, ele não faz uma hibernação propriamente dita. Ele faz um torpor, né? Porque o urso acorda com mais facilidade que o morcego, né? Estivação é um torpor do verão, e répteis fazem isso frequentemente no deserto, né? E altas temperaturas e ausência de comida, né? Agora, os morcegos, eles têm um torpor diário, né? E é uma adaptação para... E não é uma adaptação... Não ocorre à noite, ocorre de dia, né? Aí de noite ele sai, se alimenta, depois do dia para gastar menos energia, porque ser um morcego ele é pequenininho e tem essas asas gigantes, então a superfície área volume deles é terrível. Então eles perdem energia com muita facilidade, assim, né, sabe? De que comparado com os répteis, eles são gastadores. Eles andam de Ferrari, o cartão de crédito deles tem que ser de 50 mil reais, porque eles gastam energia, né? Então eles têm que driblar né, é, a conta, né, diminuindo, por exemplo, fazendo torpor, né? E tem vários artigos sobre isso, eu acho que eu vou botar lá, né? Então, morcegos o, combinam torpor com uma hipertermia adaptativa, né? Então, muitos animais tropicais são vulneráveis ao calor porque a água, né, o balanço hídrico limita o uso da, do, né, evaporative cooling, né, ou seja, o suor ou, né, ou a perda de água pela boca, né, como os cachorros fazem, para compensar a perda o aumento do calor entrando no corpo, né? Então, quando você tem essas temperaturas altas e aridez, pode ceder as capacidades termorregulatórias deles. Aí eles entram em epidemia e morrem, né? Aqui a gente descreve dois novos meios de torpor. Uma resposta normalmente associada com o frio ou com momentos de ausência de comida, né? E isso eles usam como mecanismos eficientes para evitar a hipertermia, o calor, né? Eles estudaram o morcego Macronycteris commersoni, né? Malagasy, né? E que ficava na folhagem durante o período quente, sem proteção dos ambientes extremos, né? É, em dias quentes, os morcegos alternavam entre pequenos eventos de microtorpor e um metabolismo normal, dentro de poucos minutos. E isso aí nos dias quentes. Nos dias pelando, nos dias of very hot days, os morcegos aumentavam seu torpor no momento mais quente do dia, enquanto que eles toleravam uma temperatura de 43 graus. Né? Normalmente isso aí mata, né? Temperaturas muito altas matam. Essa hipertermia adaptativa, combinada com o metabolismo mais baixo do torpor, permite você armazenar calor no meio ambiente, nessa hora mais quente, e depois, quando começa a esfriar, você perde esse calor de novo. E você aí evita a necessidade de você suar e aumentar a tolerância ao calor. Então, ao invés de suar para manter a temperatura aos 37 graus, eles deixam a temperatura ir até 43 graus, porque depois do meio-dia a temperatura começa a cair, né? Claro que isso aí é meio uma roleta russa, né? Pois o morcego com dentro tórpida, ele não consegue se defender o corpo se a temperatura ambiental aumentar acima de
estado crítico letal, né? Torpor associado à hipertermia e ciclos de microtorpor permite a gente né, compreender melhor, né, as estratégias, naipe de estratégias que os morcegos usam para lidar com um mundo quente. E esse mundo vai ficar cada vez mais quente, né? E é isso. E quero fazer uma pergunta para vocês, antes da gente continuar, né? Assim que a gente acabar isso aí e entrar no hídrico, eu vou fazer uma pausa, né? Qual que é a diferença entre torpor e hibernar? Bom, o torpor é mais curto, são períodos de inatividade mais curtos, que duram de poucas horas até alguns dias. E, de vez em quando, no caso dos ursos, pode durar muitos meses. Mas, é, o, o, né, a diferença é a intensidade, né? Mesmo os hibernadores verdadeiros, eles de vez em quando acordam. Talvez, né, seja fisiológico, né? Eles precisam urinar, fazer alguma coisa assim, né? Os cientistas não sabem exatamente por quê, mas períodos de sono constante requerem uma temperatura, períodos de sono contínuo requerem uma temperatura constante. E aí, de vez em quando, eles acordam e fazem xixi, né? Eliminam, defecam, o que que seja, né? Sonham um pouquinho, né? E depois entram em torpor, né? Então é como se quando ele está no torpor, ele não está sonhando, né? E você precisa de sonho para saúde cerebral, né? E animais num estado de torpor podem não experimentar quedas dramáticas de temperatura que os hibernadores levam, né? Então, a diferença do torpor e hibernação é principalmente intensidade, né? O, o hibernador verdadeiro, ele parece estar morto quando ele está hibernando, né? É o Drácula, né, no caixão. Alguns animais que você pensa como hibernadores, na verdade, estão num estado de torpor. O urso é o melhor exemplo, né? Então, torpor é um período curto, né, de inatividade, o coração, o batimento cardíaco diminui, a temperatura diminui, mas o animal é capaz de acordar e se mexer. Os ursos não são hibernadores verdadeiros, né? A temperatura cai um pouco, o seu coração diminui, mas não no jeito extremo dos verdadeiros hibernadores. Eles não parecem mortos, na verdade, eles podem acordar e se mexer, né? Então, se for lá e cutucar ele, ele vai acordar, e aí as consequências podem não ser legais para você, né? Ele vai estar de mau humor. Mesmo o morcego aqui é um morcego que ele está fazendo topor, topor, topor. Aí de repente, ó, isso aí em agosto, julho, agosto, dia 9 de agosto, dia 10 de agosto, foi o primeiro torpor de vários dias. Depois o segundo torpor de vários dias. E de repente ele começa a entrar em, em hibernação, né? Em hibernação é uma sequência de torpores de muitos dias e cada vez mais intensos, em que a temperatura do corpo, ó, veja, quando ele está em torpor, a temperatura do corpo só cai 10 graus, né? Depois, quando ele começa a entrar em hibernação, a temperatura cai para 20 graus. E no auge do inverno, a temperatura chega aos 10 graus do corpo. Isso que veja, lá fora está menos 40, menos 30, né? Eles estão numa caverna e eles estão juntinhos, empacotados, num ponto alto da caverna que está acima da entrada. Então, ar gelado entra pela caverna, mas faz uma bolha de ar quente. E a própria colônia, por isso que algumas espécies talvez seja crítico. Se você mata muitos indivíduos da espécie, ela entra em extinção, porque eles precisam, para sobreviver ao inverno, eles precisam de um bando que sempre foi acima de 1.000 morcegos. Então, se eles caírem a menos de 1.000 morcegos, não conseguem esquentar aquele ambiente da caverna e vão morrer, tá? E veja, eles aí, pum, acordam, né? Aí gastam um monte de energia, mais do que o normal, para acordar. Aí eles vão, fazem xixi, isso aqui, dependendo do lugar. Por exemplo, você vê os morcegos estão hibernando, saindo lá no né, sabe aquela, né, aquela
é o capitã, né, no Yosemite, tem um paredão de pedra. Eles botaram detectores de morcegos lá, e eles detectaram a atividade de morcegos no meio do inverno. Por quê? Porque eles tinham detectado atividade de insetos, né? Alguns insetos em dias muito quentes, eles saem do torpor e vão lá e colocam ovos e se alimentam, né? Então aí eles falam, bom, se tem insetos, talvez tenha algum predador que se alimente, né? Aí eles falam, vamos ver se tem morcegos. Aí botaram e tem morcegos no meio do inverno. Então, quando está um dia muito quente, eles podem acordar, fazem xixi, cocô, vão lá, se alimentam, né? E aí depois eles voltam, aí voltam a entrar no torpor extremo. Então isso aí é hibernação, né? É uma sequência de torpores cada vez mais compridas, né? E aqui a gente está mudando de assunto. Então eu vou parar a gravação, aí dá um tempinho, depois a gente continua, tá bom? Então estamos parando na parte um. Interromper a gravação. Yes.